As luzes fluorescentes zumbiam acima do átrio vazio da empresa, enquanto Evan Miller empurrava o seu carrinho de limpeza pelo chão de mármore polido. Eram quase 23 horas e o Hartford Financial Building já estava vazio há muito tempo. Ele preferia essas horas tranquilas, quando os únicos sons eram o leve rangido dos seus sapatos e o zumbido distante da ventilação. Então, as portas do elevador se abriram e a CEO, Meline Hart, saiu, com os saltos a bater no chão. Evan olhou instintivamente para cima e seu coração parou. No pulso dela, refletindo a luz do teto, havia uma pulseira de prata com um intrincado padrão de nós celtas entrelaçados com pequenas safiras. Ele conhecia aquela pulseira. Ele mesmo a havia desenhado para sua esposa 2 meses antes de ela morrer. Havia apenas duas em existência. Suas mãos começaram a tremer quando ele se ouviu fazer a pergunta que mudaria tudo. Onde você conseguiu essa pulseira? Meline parou no meio do caminho, as sobrancelhas arqueadas com condescendência treinada. Ela tinha 42 anos, vestida impecavelmente com um fato cinza escuro que provavelmente custava mais do que Evan ganhava num mês. Ela olhou para ele da mesma forma que alguém olharia para uma mosca em um móvel caro. A voz dela era fria e calculada, destinada a lembrá-lo do seu lugar na hierarquia corporativa. Com licença. Ele sabia que deveria pedir desculpa e voltar a esvaziar as lixeiras. Tinha 35 anos, era viúvo, tinha uma filha de 7 anos em casa e não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Mas seus pés permaneceram presos no lugar, seus olhos fixos naquela pulseira. Sua voz soou mais firme do que ele se sentia. A pulseira no seu pulso. Preciso de saber onde a comprou. A expressão de Meline mudou de irritação para algo mais duro, mais defensivo. Ela começou a passar por ele, mas Evan colocou-se no seu caminho. Um movimento tão diferente dele que surpreendeu ambos, e o tom dela tornou-se consideravelmente mais agressivo. Não vejo como as minhas joias são da conta de um funcionário da manutenção. Ele apontou para os nós celtas entrelaçados, as pequenas safiras que representavam cada mês do seu casamento. Esse design foi feito sob medida por um joalheiro em Portland. Ricks Sons. Eles fizeram apenas 2, ambos para mim. Um para a minha esposa e outro para a nossa filha quando ela completar 18 anos. A sua voz falhou na última palavra, e ele viu algo brilhar nos olhos de Meline. Medo ou reconhecimento, ele não sabia dizer. A mão dela moveu-se inconscientemente para cobrir a pulseira, e a sua voz perdeu o tom agressivo. Estás a imaginar coisas. Este é um design bastante comum. Os padrões celtas não são nada exclusivos. 7 safiras dispostas em forma de crescente em torno do nó central. O fecho está escondido dentro do terceiro elo a partir da esquerda. Há uma inscrição no interior que diz: "O para sempre começa agora." Foi isso que disse a minha esposa no dia do nosso casamento. O rosto de Meline empalideceu. Sem dizer uma palavra, ela desabotoou a pulseira e virou-a. Os seus dedos encontraram a inscrição escondida. Os seus lábios moveram-se enquanto lia as palavras, e a cor desapareceu das suas bochechas até ela parecer quase fantasmagórica sob as luzes fluorescentes intensas. O seu sussurro era quase inaudível. Como sabe o que está escrito aqui? Lágrimas escorriam pelo rosto de Evan. Porque fui eu que escrevi essas palavras. Porque segurei a mão da minha esposa quando ela as leu pela primeira vez. Porque a enterrei há 2 anos, depois que um motorista bêbado a atropelou, e a pulseira nunca foi encontrada. A polícia disse que ela deve ter sido jogada do carro durante o acidente, perdida em algum lugar na ravina. A voz dele se quebrou completamente. Então, preciso que me diga, senhorita Hart, como você passou a usar a pulseira da minha esposa falecida. Meline olhou para ele por um longo momento, a sua compostura desmoronando como uma fachada sustentada por nada mais do que força de vontade. Então, ela fez algo que surpreendeu os dois. Estendeu a mão e segurou o braço dele. O seu aperto era surpreendentemente forte. A sua voz era baixa, mas firme. Venha comigo. Precisamos conversar em algum lugar privado. Eles subiram de elevador até o 402º andar em silêncio. A tensão entre eles era palpável. O escritório de canto de Meline era enorme. Todo em vidro e cromo, com obras de arte cuidadosamente selecionadas. Mas Evan mal reparou nisso. Ficou junto à janela, a olhar para o horizonte de Boston, enquanto ela se servia de uma bebida com as mãos ligeiramente trêmulas.
Quando ela falou, ainda estava de costas para ele. Há 18 meses, recebi uma encomenda em minha casa. Sem remetente, sem nota, apenas uma pequena caixa de veludo com esta pulseira dentro. Presumi que fosse de um admirador, alguém que queria permanecer anônimo. Usei-a porque era bonita e porque pensei que talvez um dia o remetente se revelasse. A voz de Evan estava incrédula. Nunca tentou descobrir quem a enviou. O riso dela era amargo, auto-irônico. Senhor, Miller, quando se atinge um certo nível de sucesso, as pessoas enviam-nos coisas. Presentes, subornos, sinais de apreço ou manipulação. Há anos que deixei de fazer perguntas sobre pacotes anônimos. Ela virou-se para ele e olhou-o diretamente nos olhos. Mas agora percebo que isto é diferente. Esta pulseira pertencia a alguém que amava, e de alguma forma chegou até mim. Não compreendo como nem porquê, mas vejo a verdade da sua dor estampada no seu rosto. Evan estudou a sua expressão, procurando qualquer sinal de engano e encontrando apenas confusão que refletia a sua própria. O nome da minha esposa era Emily Miller. Ela tinha 31 anos quando morreu. Era designer gráfica, ou pelo menos era o que me dizia. Trabalhava em casa, principalmente em projetos freelance. Era uma mãe maravilhosa para a nossa filha Lily. A sua voz suavizou-se com a lembrança do amor. Ela era tudo para mim. A mão de Meline voou para a boca e, por um momento, o céu pensou que ela poderia estar doente. Ela repetiu o nome num sussurro quase inaudível. Emily Miller, E.M. Ela pousou o copo tão abruptamente que o uísque espirrou pela borda e caiu sobre a secretária polida. Espere aqui. Não se mexa. Ela atravessou a sala até um grande cofre embutido na parede atrás da secretária, os dedos movendo-se rapidamente sobre a fechadura com combinação. Evan observou enquanto ela abria a pesada porta e retirava um envelope selado, amarelado pelo tempo. Ela ergueu-o e Evan viu duas letras escritas na frente, numa caligrafia que fez os seus joelhos cederem instantaneamente. E M, a caligrafia da sua esposa. Ele a reconheceria em qualquer lugar, em qualquer contexto, sob qualquer circunstância. A voz de Meline estava trêmula. Agora, isto veio com a pulseira. Nunca o abri porque não sabia o que EM significava. Achei que fosse algum tipo de código, talvez as iniciais de um projeto ou de um cliente. Ela estendeu-o para ele com as mãos trêmulas. Acho que isto era para ti desde o início. Evan pegou o envelope como se ele pudesse se desfazer em pó em seus dedos. O selo estava intacto, o papel ligeiramente quebradiço pelo tempo, e ele podia sentir um cheiro fraco por baixo do mofo. Algo que poderia ser o perfume de Emily, ou talvez fosse sua imaginação preenchendo desesperadamente as lacunas de sua dor. Ele olhou para Meline, buscando permissão, ou talvez apenas uma testemunha, e ela acenou lentamente com a cabeça. O selo se rompeu com um leve som de rasgo, e Evan retirou uma única folha de papel coberta com a caligrafia elegante de sua esposa. Suas mãos tremiam tanto que as palavras ficaram borradas, e ele teve que piscar várias vezes antes de conseguir enxergá-las com clareza. A carta começava com palavras que pararam seu coração. Meu querido Evan, se você está lendo isto, então algo aconteceu comigo, e preciso que você saiba a verdade. Preciso que compreendas que a vida que construímos juntos foi real. Mesmo que partes da minha vida antes de ti não fossem o que pareciam, as pernas de Evan cederam e ele afundou numa das cadeiras de couro em frente à secretária de Meline. Ela moveu-se instintivamente na direção dele, com a mão estendida, mas parou antes de tocá-lo, pairando naquele espaço incerto entre estranho e algo completamente diferente. A carta continuava, cada palavra uma revelação que destruía tudo o que ele pensava saber sobre o seu casamento. Nunca te contei sobre o meu trabalho com a Hartford Financial. Há 3 anos, antes da Lily nascer, fui abordado por um homem chamado Richard Hart. Ele ofereceu-me um trabalho informal para investigar irregularidades financeiras na sua empresa. Ele suspeitava que o seu diretor financeiro estava a desviar fundos e precisava de alguém com as minhas habilidades para rastrear o dinheiro sem alertar ninguém. Eu deveria ter recusado. Eu deveria ter contado tudo a ti. Mas o dinheiro era bom e achei que poderia ajudar a expor algo errado no mundo. Evan olhou para Meline, sua voz vazia de choque. Richard Hart, o teu pai? Meline assentiu, o rosto pálido e marcado pelo peso dos segredos herdados.
Ele morreu há 6 meses. Ataque cardíaco. Eu herdei tudo. A empresa, as responsabilidades, os segredos. Aparentemente, mais segredos do que eu jamais imaginei. Ele voltou à carta, os olhos devorando cada palavra. Eu descobri o que Richard estava à procura e muito mais. O diretor financeiro, um homem chamado Lucas Grant, não estava apenas a desviar fundos da empresa. Ele estava a lavar dinheiro para pessoas que não perdoam erros, pessoas que não deixam testemunhas. Quando ele descobriu que eu estava a investigá-lo, ele fez ameaças contra mim, contra a nossa família. Richard prometeu proteger-me, prometeu tratar de tudo discretamente, mas não tenho a certeza se ele conseguirá. Se estás a ler isto, Evan, significa que ele não conseguiu cumprir a promessa. A carta terminava com um endereço, a sede da Hartford Financials, e um pedido final que o deixou completamente arrasado. Encontra Malene Hart. Ela é filha de Richard, e se algo acontecer comigo, ela precisa saber no que o pai estava envolvido. Diga a ela que a verdade estava na pulseira o tempo todo. Eu amo você com todo o meu ser. Amo Lily mais do que a própria vida. Sinto muito por não ter sido honesto enquanto estava vivo. Perdoe-me. Evan olhou para Melanie com a visão completamente embaçada pelas lágrimas. Ela trabalhava para o seu pai. Estava a investigar corrupção na sua empresa e agora está morta, e eu só estou a descobrir tudo isso agora. Melanie afundou-se na cadeira ao lado dele. Toda a pretensão de autoridade corporativa foi completamente despojada. Eu não sabia. Juro por tudo que considero sagrado. Eu não sabia de nada disso. Ela estendeu a mão para a dele, mas recuou, sem saber se tal contato seria apropriado. Sua voz baixou até ficar quase inaudível. Tens a certeza? Absoluta certeza. A tua esposa não sobreviveu. A pergunta pairou no ar entre eles. Absurda e terrível, e de alguma forma, cheia de uma pequena centelha de esperança impossível. Evan abanou a cabeça lentamente, o movimento custando-lhe tudo. Eu mesmo identifiquei o corpo dela, enterrei-a. Observei-os baixarem o caixão enquanto a minha filha de 7 anos chorava nos meus braços, perguntando por que a mamã não acordava. Melanie fechou os olhos com força e, quando os abriu novamente, estavam molhados com as suas próprias lágrimas. Então precisamos descobrir como a pulseira dela foi parar na minha caixa de correio e precisamos descobrir o que realmente aconteceu na noite em que ela morreu. Porque estou a começar a acreditar que nada naquela noite foi o que parecia. O relógio na parede mostrava que já passava da meia-noite. Mas nenhum dos dois sugeriu ir embora. A revelação do trabalho secreto de Emily tinha quebrado algo entre eles. Alguma barreira de distância profissional que agora parecia absurda diante da tragédia compartilhada e do horror crescente. Melanie andava de um lado para o outro atrás da sua secretária, a sua mente visivelmente a processar as implicações. O meu pai mantinha registros meticulosos de tudo. Todas as transações, todas as reuniões, todas as decisões que aconteciam nesta empresa passavam primeiro por ele. Se ele contratou a sua esposa para uma investigação, haverá documentação algures nos seus arquivos. Ela parou de andar de um lado para o outro e virou-se para Evan, a sua expressão dividida entre culpa e determinação feroz. Preciso de lhe contar outra coisa, e preciso que compreenda que só descobri isso depois que ele morreu, quando estava a examinar os seus pertences pessoais. Evan esperou em silêncio, a tensão entre eles esticada como um fio puxado com muita força. A voz de Melanie baixou para pouco mais que um sussurro. A pulseira não foi enviada para mim anonimamente. Na verdade, não. Ela foi deixada nos pertences pessoais do meu pai, com instruções específicas para enviá-la para o meu endereço residencial após a sua morte. Ela respirou fundo e tirou um pequeno pedaço de papel da gaveta da secretária. Mas havia uma nota anexada a ele que eu não entendia até aquele momento. Ela leu as palavras em voz alta, com a voz trêmula. Encontrado no local, guarde em segurança até ser necessário. A implicação atingiu Evan como um golpe físico no peito. Está a dizer que alguém estava lá naquela noite? Alguém viu o que aconteceu com a Emily e levou a pulseira em vez de ajudá-la. A sua voz aumentava a cada palavra. A dor transformava-se rapidamente em raiva ardente. Alguém deixou a minha esposa morrer e levou as joias dela como algum tipo de lembrança ou prova. Melanie abanou a cabeça, impotente. Não sei o que aconteceu naquela noite.
Sinceramente, não sei, mas estou a começar a achar que a história do motorista bêbado foi um disfarce desde o início. Algo que o meu pai planeou para se proteger, ou para proteger a empresa, ou ambos. Evan levantou-se abruptamente, a cadeira a raspar ruidosamente no chão. Ela estava a investigar o seu diretor financeiro. Encontrou provas de lavagem de dinheiro para criminosos perigosos. E depois morreu convenientemente num acidente que ninguém se preocupou em investigar muito de perto. Ele riu amargamente, o som áspero no escritório silencioso. Quão estúpidas elas acham que as pessoas são? A resposta de Melanie foi tranquila, mas cortante. Inteligentes o suficiente para cobrir os seus rastros durante 2 anos, sem que ninguém fizesse perguntas. Inteligentes o suficiente para que eu nunca questionasse. Nunca investiguei muito a fundo por que o meu pai parecia tão perturbado nos seus últimos meses. Ela contornou a secretária e ficou diante de Evan. Não posso mudar o que aconteceu à sua esposa. Não posso trazer a Emily de volta. Mas posso ajudá-lo a descobrir a verdade e garantir que quem quer que seja o responsável seja levado à justiça. A verdadeira justiça. Por que devo confiar em si? O seu pai estava envolvido nisto até ao pescoço. O meu pai está morto. Protegê-lo não serve a ninguém, muito menos a mim. Ela pegou na mão dele com firmeza, com um aperto firme e forte. Se ele foi cúmplice na morte da sua esposa, então eu tenho vivido uma mentira durante toda a minha carreira, construindo o meu sucesso sobre uma base de sangue. Preciso de saber a verdade tanto quanto você. Evan olhou para a pulseira que estava sobre a secretária entre eles, como uma acusação silenciosa. Por onde começamos? Com Lucas Grant, o nosso ex-diretor financeiro. Ele demitiu-se 6 meses antes da morte da sua esposa e desapareceu completamente da vida pública. O meu pai disse que ele se aposentou no estrangeiro, mas nunca mais tive notícias dele. Ela dirigiu-se ao computador com um novo objetivo. Se alguém sabe o que aconteceu, é o Lucas. A pesquisa levou 3 horas. Melanie pediu favores a investigadores privados e contabilistas forenses, pessoas que lhe deviam respostas, e ficaram surpreendidas por serem solicitadas a fornecê-las no meio da noite. Evan sentou-se ao lado dela durante todo o processo, aprendendo mais sobre o lado obscuro das empresas americanas do que alguma vez quis saber. Às 4 da manhã, tinham uma pista sólida. Lucas Grant vivia sob um nome falso numa pequena cidade de Vermont, a 40 metros do local onde Emily morreu. Devemos chamar a polícia, disse Melanie com exaustão na voz. Deixa que eles tratem disso adequadamente. Evan abanou a cabeça com firmeza. A polícia teve 2 anos para descobrir a verdade. Aceitaram a história do motorista bêbado, sem fazer uma única pergunta difícil. Quero ver a cara dele quando me contar o que aconteceu. Preciso de ouvir da boca dele. Melanie hesitou, ponderando os riscos e as recompensas. Depois acenou com a cabeça lentamente. Amanhã. Mas deves ir para casa primeiro. Ver a sua filha. Ela precisa de si. Voltarei às 8. Não saia sem mim. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha de Patricia Chen quando Evan voltou. A mãe de Emily tomava chá à mesa e arregalou os olhos ao ver a sua aparência desalinhada e a expressão assombrada. Você está com péssimo aspecto. O que aconteceu? Evan afundou-se pesadamente na cadeira à sua frente. Preciso perguntar-lhe uma coisa sobre a Emily. Sobre o trabalho dela. A expressão de Patricia tornou-se cautelosa de uma forma que imediatamente chamou a atenção de Evan. O que tem o trabalho dela? Ela era designer gráfica. Tu sabes disso. Ela alguma vez mencionou a Hartford Financial ou um homem chamado Richard Hart? A chávena de chá tremeu nas mãos de Patricia e por um longo momento ela não falou. Quando finalmente olhou para cima, os seus olhos estavam molhados de lágrimas. Ela disse-me que um dia tu perguntarias. Ela fez-me prometer não dizer nada, a menos que tu perguntasses diretamente. Ao ouvir esses nomes, Evan sentiu o chão tremer sob os seus pés. Tu sabias? Tu sabias que ela estava a fazer outra coisa, mas não os detalhes. Ela nunca me contou detalhes sobre o que estava a fazer ou para quem trabalhava. Mas eu sabia que havia algo secreto na vida dela, alguma parte oculta que ela escondia de nós dois. Ela disse que era para proteger-te a ti e a Lily, que quanto menos vocês soubessem, mais seguros estariam. As lágrimas escorriam agora, percorrendo as suas bochechas envelhecidas em caminhos familiares. Quando ela morreu, pensei que de alguma forma era culpa minha.
Pensei que se a tivesse pressionado mais para lhe contar a verdade, se a tivesse feito parar o que quer que fosse que ela estava a fazer de perigoso, ela ainda poderia estar viva. Evan estendeu a mão por cima da mesa e segurou a sua mão trêmula. Não é culpa sua. Nada disso é culpa tua. Ele contou-lhe sobre a pulseira, sobre a carta, sobre tudo o que tinha descoberto no escritório de Meline Hart. No final, Patrícia chorava abertamente. A sua dor misturava-se com algo que parecia quase um alívio por finalmente poder partilhar o fardo. Papá, Lily estava à porta, de pijama, com o cabelo escuro despenteado pelo sono, os olhos a moverem-se entre o pai e a avó com crescente preocupação. Por que é que a avó está a chorar? Aconteceu alguma coisa má? O coração de Evan apertou-se dolorosamente. Vem cá, querida. Ele abriu os braços. Lily subiu para o seu colo, o seu pequeno corpo quente e familiar contra o seu peito. Há algum problema, papá? Hoje tenho de ir a um sítio muito importante. A avó vai ficar contigo até eu voltar. A testa de Lily franziu-se com a seriedade de uma criança muito mais velha. Onde é que vais? É sobre a mamã? A pergunta atingiu-o como um golpe. Por que perguntas isso, querida? Só ficas com essa expressão no rosto quando estás a pensar nela. A expressão triste, mas tentando não parecer triste. Eu sempre consigo perceber. Evan abraçou-a com mais força, maravilhado com o quão perspicazes as crianças podem ser. Vou descobrir algumas coisas sobre a mamã. Coisas que eu deveria saber há muito tempo. Lily considerou isso com grande seriedade. Isso vai fazer-te menos triste? Não sei, querida, mas acho que pode ajudar-nos a entender melhor algumas coisas. Lily acenou com a cabeça solenemente. Está bem, papá, mas volta logo. Eu volto, querida. Eu sempre volto para ti. É uma promessa. Meline estava à espera numa SUV preta em frente à casa de Patrícia, exatamente às 8 horas. Ela vestira jeans e um suéter escuro e, sem a armadura do seu guarda-roupa profissional, parecia mais jovem, mais vulnerável. Eles dirigiram até Vermont em 3 horas, conversando intermitentemente, compartilhando fragmentos de suas vidas que não tinham nada a ver com morte ou conspirações. A casa de Lucas Grant era uma modesta casa colonial em uma rua tranquila, com tinta branca descascando e jardim coberto de mato. Parecia a casa de alguém que tinha deixado de se importar com as aparências, que estava à espera de algo para acabar com o limbo da sua existência. Tens a certeza disso? Perguntou Meline, com a mão no braço dele. Não, mas vou mesmo assim. A porta abriu-se, revelando um homem na casa dos 60 anos, com cabelo grisalho e olhos encovados, que parecia ter envelhecido décadas em apenas alguns anos. Perguntei-me quando é que alguém viria. Ele olhou para Meline. És igual ao teu pai e pareces um homem com a consciência pesada. O interior estava negligenciado e escuro, coberto de pó. Lucas levou-os para uma pequena sala de estar e permaneceu de pé contra a parede, como um homem diante de um pelotão de fuzilamento. Sei por que estão aqui. O caso Emily Miller. Esperei 2 anos por esta conversa. Ele olhou para Evan. És o marido dela. Reconheço-te pelas fotos na carteira dela. Evan sentiu as mãos cerrarem-se em punhos. Vasculhaste a carteira dela? Vasculhei tudo. Naquela noite, depois do acidente, eu estava lá. Não por coincidência, mas de propósito. Seguia desde o encontro com Richard. Eu deveria assustá-la. Só isso. Fazer com que ela entendesse que a investigação precisava parar. Ele riu amargamente. Em vez disso, vi outro carro atropelá-la. Um sedã preto que surgiu do nada. Não tive tempo de reagir antes que o carro dela ultrapassasse o guardrail. Quem estava a conduzir? Meline exigiu. Nunca vi o motorista, mas tracei a matrícula mais tarde. O carro estava registrado em nome de uma empresa de fachada pertencente à Hartford Financial. Ele olhou para Meline com algo parecido com simpatia. O teu pai não ordenou isso, mas quem quer que tenha sido usou recursos da empresa. Ele pegou numa pasta com avisos de uma secretária. Tenho mantido registros, todos os envolvidos, todos os que sabiam. O teu pai tentou investigar. Depois de descobrir que alguém tinha agido por conta própria, mas a sua saúde piorou antes que ele encontrasse provas. Ele entregou a pasta a Meline. Dentro havia fotos, documentos, registros bancários. No fundo, uma fotografia a fez suspirar. Malcolm Rhodes, o nosso chefe de segurança. Ele cuidava da logística. Mas alguém mais alto deu a ordem. Alguém que ainda está na empresa. Lucas agachou-se diante de Evan.
Há mais uma coisa. Algo que não contei a ninguém. A sua voz baixou. A sua esposa não morreu no acidente inicial. O carro parou a meio caminho da ravina, preso numa árvore. Ela estava viva, consciente, tentando sair. A sua voz falhou. O sedã voltou. Alguém empurrou o carro o resto do caminho. A sua esposa morreu porque alguém se certificou disso. O som que escapou de Evan não era bem humano. Melanie envolveu-o nos braços enquanto ele tremia com soluços violentos. Ela estava a tentar proteger alguém. Lucas continuou, entre lágrimas. Quando cheguei à barreira de proteção antes do sedã voltar, ela estava a falar, repetindo um nome várias vezes. Acho que ela estava a dizer Lily. Os seus últimos pensamentos foram sobre voltar para a filha. Eles permaneceram naquela sala escura enquanto a tarde se transformava em crepúsculo, presos pela terrível verdade. Quando Evan recuperou a voz, ela estava firme e determinada. Vamos expor cada um deles. Não me importo se isso derrubar toda a empresa. Melanie acenou com a cabeça. Precisamos ser inteligentes. Malcolm Rhodes é perigoso. Vamos reunir mais provas e levá-las aos promotores federais. Ela olhou para Lucas. Você vai testemunhar? Estou me escondendo há 2 anos. Estou cansado de fugir. Vou contar tudo. Eles voltaram para Boston na escuridão. Melanie levou Evan para sua cobertura. Você não deve ficar sozinho esta noite e temos trabalho a fazer. Eles passaram a noite examinando os arquivos de Lucas, construindo uma linha do tempo que se estendia por anos. Ao amanhecer, eles identificaram mais 3 pessoas envolvidas, incluindo um membro do conselho. Evan finalmente ligou para Patrícia. Quando desligou, Melanie estava observando-o. Lily passou a manhã toda perguntando por você. Preciso de a ver e depois ir embora. Encontramo-nos esta noite. Evan hesitou à porta. Por que estás a fazer isto? Podias proteger a memória do teu pai. Porque a Emily morreu a tentar fazer o que era certo. O meu pai passou os seus últimos meses a tentar reparar os erros. Se eu deixar isto enterrado, os sacrifícios deles não significam nada. Ela olhou-o nos olhos. Nunca pedi para herdar um império construído com sangue. Lily estava à espera na porta de Patrícia. Ela se jogou nos braços de Evan. Papai, eu estava com tanto medo. Você ficou fora a noite toda. Sinto muito, querida. Eles se sentaram juntos. Você descobriu coisas sobre a mamãe? Descobri que a mamãe era muito corajosa. Ela estava a tentar ajudar as pessoas a impedir coisas ruins e nos amava muito. Ela queria nos proteger. É por isso que ela foi para o céu? Sim, querida. Quero ser corajosa como a mamã. Tu já és, Lily. A campainha tocou. Melanie apareceu. Expressão grave. Malcolm Rhodes está morto. Encontrado esta manhã. Alguém está a limpar a casa. Precisamos de agir mais rápido. Lily caminhou em direção a Melanie. Tu estás a ajudar o meu papá? Melanie agachou-se ao nível dela. Estamos a trabalhar juntos para descobrir o que aconteceu à tua mamã. Lily pegou na mão dela. Obrigada por ajudar a minha mãe. A compostura de Melanie se quebrou. Lágrimas escorreram enquanto ela olhava para aquela criança, oferecendo gratidão. De nada. Gostaria de ter ajudado mais cedo. Patrícia levou Lily para a casa de uma amiga. Evan e Melanie reavaliaram a situação. A morte de Malcolm significava que alguém sabia que eles estavam a investigar. Precisamos tornar isso público, disse Evan. Antes que mais alguém seja silenciado. Melanie concordou. Uma coletiva de imprensa amanhã. Vou divulgar tudo o que destruirá a Hartford Financial. A empresa já está destruída. A podridão é muito profunda. Ela caminhou até a janela. Meu pai criou uma máquina que consumiu vidas. Quero acabar com esse legado. A conferência de imprensa estava marcada para as 10 horas da manhã seguinte. Ao amanhecer, eles reuniram jornalistas, autoridades policiais e órgãos de fiscalização corporativa. Evan trouxe Lily, apesar das objeções de Patrícia. Ele queria que ela entendesse que a morte de sua mãe tinha importância. Melanie subiu ao palco. Há 2 anos, Emily Miller foi assassinada. Ela descobriu crimes no coração desta empresa. Crimes que certas pessoas protegeram a qualquer custo. Hoje, aceito a responsabilidade pelo encobrimento. Ela citou nomes, ligou os pontos. Falou do envolvimento do pai e das tentativas posteriores de redenção de Malcolm Rhodes. Emily Miller foi uma heroína. Arriscou tudo. Os seus olhos encontraram Evan. A sua família merece saber que o seu sacrifício não foi em vão. Ela anunciou um fundo para as vítimas, novas políticas éticas e supervisão independente.
Depois, demitiu-se. Esta empresa precisa de uma nova liderança, sem o meu nome, sem os erros do meu pai. A sua voz suavizou-se. Peço desculpa a todos os que foram prejudicados pelos nossos erros. Lamento profundamente. Melanie caminhou até Evan e Lily. Ajoelhou-se diante deles. Sei que isto não resolve nada, mas espero que seja um começo. É mais do que um começo. É o que a Emily teria desejado. Lily puxou a sua manga. As pessoas más vão embora? Melanie sorriu entre lágrimas. Sim, querida. A história da tua mãe ajudará a impedir que isto aconteça novamente. Ela retirou a pulseira, pressionando-a na palma da mão de Evan. Isto nunca me pertenceu. Sempre foi para ti. Evan fechou os dedos em torno do metal frio, sentindo o peso familiar das safiras. As semanas que se seguiram trouxeram investigações e prisões. 3 executivos foram acusados de cumplicidade em homicídio. O conselho foi dissolvido. A Hartford Financial começou a reconstruir-se. Evan e Melanie permaneceram ligados. Ela foi jantar à casa de Patrícia, aprendeu os pratos favoritos de Emily, ajudou Lily com os trabalhos de casa. Não era exatamente romance, mas algo real que crescia a partir da tragédia. Uma noite, 3 meses depois, Evan estava diante da prateleira memorial, onde a foto de Emily estava ao lado da caixa de madeira. Lily apareceu ao lado dele, deslizando a mão na dele. A pensar na mamã? Sempre. Mas hoje estou a pensar em algo que ela costumava dizer. Ela acreditava que a verdade tem uma maneira de nos encontrar. A verdade encontrou-te, papá. Evan olhou para a pulseira, para a foto de Emily, para a filha que carregava o seu espírito. Sim, querida. Demorou, mas encontrou-nos. Ele colocou a pulseira na caixa e fechou a tampa. Lily abraçou-o. Sinto saudades dela. Eu sei. Também sinto saudades dela. Mas ela ainda está conosco em tudo o que fazemos, em todas as escolhas que fazemos para sermos corajosos, gentis e honestos. Ele acariciou o cabelo dela. A tua mãe queria que a verdade nos encontrasse e finalmente encontrou. Eles ficaram juntos na luz que se esvaía, pai e filha, de luto, a curar-se e a aprender a ter esperança novamente. O peso da revelação de Lucas pairava no ar como algo físico, algo que mudou a própria natureza da sala em que estavam. Evan sentiu como se tivesse sido esvaziado por dentro. Tudo o que ele pensava saber sobre a morte da sua esposa se reconstruiu em algo muito mais sinistro, muito mais deliberado do que um acidente aleatório causado por um motorista bêbado. Emily não estava simplesmente no lugar errado na hora errada. Ela tinha sido perseguida, alvejada e, por fim, assassinada por pessoas que viam a sua vida como nada mais do que uma ponta solta que precisava de ser amarrada. Melanie observava-o com olhos que refletiam o seu próprio horror crescente pelo legado que a sua família tinha deixado para trás. O seu pai, Richard Hart, o homem que ela admirava e tentava imitar em toda a sua carreira, tinha sido cúmplice no encobrimento do assassinato de uma mulher inocente. Talvez ele não tivesse ordenado o assassinato, mas certamente trabalhou para garantir que a verdade permanecesse enterrada, que a justiça nunca fosse feita. E agora a sua filha tinha de lidar com as consequências das escolhas dele. Decidir se continuaria a encobrir tudo ou se destruiria tudo o que ele havia construído em nome da verdade. A viagem de volta a Boston foi praticamente silenciosa. Cada um deles estava perdido nos seus próprios pensamentos sobre o que haviam aprendido e o que isso significaria para o seu futuro. Para Evan, o caminho a seguir parecia claro: expor a verdade a qualquer custo e garantir que todos os responsáveis pela morte de Emily fossem levados à justiça. Mas ele também sabia que esse caminho seria perigoso. Malcolm Rhodes e quem quer que lhe tivesse dado as ordens não iriam simplesmente permitir que fossem expostos sem reagir. A pasta de provas de Lucas Grant era dinamite, mas a dinamite podia explodir nas suas mãos se não tivesse cuidado ao manuseá-la. Para Melanie, a decisão era mais complexa. Revelar a verdade significava destruir o legado do seu pai, desmantelar a empresa que ele passou a vida a construir e potencialmente arruinar milhares de funcionários inocentes que não tiveram qualquer participação nos crimes cometidos pela sua liderança. Ela herdara a Hartford Financial, acreditando que era um motivo de orgulho, um testemunho do sucesso da sua família e da sua contribuição para a comunidade empresarial. Agora ela sabia que era algo completamente diferente, um monumento à corrupção, construído sobre uma base de mentiras e regado com sangue inocente. No entanto,
Mesmo enquanto lutava com essas considerações conflitantes, Melanie se viu atraída pela memória de Emily Miller, uma mulher que ela nunca conhecera, mas cuja coragem e determinação deram início a eventos que acabariam por transformar tudo. Emily arriscou a vida para expor a verdade sobre a Hartford Financial e pagou o preço máximo por seus princípios. Melanie poderia fazer menos do que isso. Ela conseguiria se olhar no espelho todas as manhãs, sabendo que havia escolhido proteger a reputação do pai em vez de honrar o sacrifício da mulher, cuja pulseira ela usara sem saber por 18 meses. Quando chegaram a Boston, Melanie já havia tomado sua decisão. Ela ajudaria Evan a revelar a verdade, fossem quais fossem as consequências. Ela derrubaria o legado do pai e construiria algo novo em seu lugar. Algo de que Emily Miller se orgulharia. Era o mínimo que ela poderia fazer pela mulher, cuja morte foi encobrida pela sua família, e pela filha que merecia saber que a sua mãe tinha sido uma heroína, não apenas mais uma vítima de uma tragédia aleatória. A investigação intensificou-se nos dias seguintes. Melanie usou a sua posição e recursos para aprofundar os registros da empresa, descobrindo camadas e camadas de corrupção que remontavam a décadas. As provas de Lucas Grant eram apenas a ponta do iceberg. Havia outras vítimas, outros encobrimentos, outras vidas destruídas em nome do lucro corporativo e do avanço pessoal. Quanto mais descobriam, mais determinados ficavam a expor tudo para garantir que o castelo de cartas da Hartford Financials desmoronasse de uma forma que nunca pudesse ser reconstruído. Entretanto, Evan viu-se a lutar com um tipo diferente de desafio. Como explicar à sua filha de 7 anos que a morte da mãe dela não tinha sido um acidente, que a versão oficial em que acreditavam há 2 anos era uma mentira cuidadosamente construída para proteger os assassinos? Ele sabia que Lily merecia a verdade, mas também sabia que algumas verdades eram pesadas demais para os ombros jovens de uma criança. Ela já tinha perdido a mãe. Precisava também perder a inocência, a crença num mundo onde as coisas más aconteciam por acaso e não por intenção. No final, ele escolheu um caminho intermediário. Disse a Lily que a mãe dela tinha sido muito corajosa, que tinha morrido a tentar ajudar pessoas e a expor injustiças. Disse-lhe que as pessoas más que tinham magoado a mãe dela iriam enfrentar a justiça e que Melanie estava a ajudar a fazer isso acontecer. Não lhe contou sobre o sedã que tinha voltado para empurrar o carro para fora da estrada, sobre o cálculo frio que tinha transformado um encobrimento corporativo em assassinato. Alguns detalhes poderiam esperar até que ela fosse mais velha, até que pudesse processá-los sem ter toda a sua visão de mundo abalada. Lily aceitou a explicação com a solenidade que as crianças às vezes demonstram quando confrontadas com as realidades dos adultos. Ela não compreendeu totalmente o que tinha acontecido ou por quê, mas compreendeu a verdade essencial. A mãe dela tinha sido corajosa, e agora o pai e o seu novo amigo estavam a trabalhar para honrar a sua memória, garantindo que as pessoas que a magoaram fossem punidas. Isso era suficiente por enquanto. O resto poderia vir mais tarde, quando ela estivesse pronta. Os promotores federais agiram rapidamente assim que obtiveram as provas. A morte de Malcolm Rhodes, inicialmente considerada suicídio, foi reclassificada como homicídio quando as provas forenses revelaram inconsistências com a versão oficial. Mais 3 executivos foram implicados no encobrimento. As suas comunicações e transações financeiras revelaram um esforço coordenado para silenciar testemunhas e destruir provas. Foram emitidos mandados de prisão, contratados advogados, e a mídia se abateu sobre a Hartford Financial como abutres circulando um animal moribundo. Durante todo esse tempo, Melanie permaneceu calma no centro da tempestade. Ela cooperou totalmente com os investigadores, abriu todos os arquivos e registros para que fossem examinados e testemunhou sob juramento sobre tudo o que havia descoberto sobre o envolvimento do pai no encobrimento. Ela renunciou ao cargo de CEO não em desgraça, mas com dignidade, reconhecendo as falhas da empresa e, ao mesmo tempo, apontando o caminho para a redenção. O fundo para as vítimas que ela criou tornou-se um modelo de responsabilidade corporativa, oferecendo apoio não apenas à família de Emily Miller, mas a todos aqueles que foram prejudicados por décadas de má conduta da Hartford Financial. Para Evan, a resolução trouxe algo que ele não esperava. Uma sensação de paz, não de esquecimento, nem de seguir em frente, mas de aceitação.
Emily se fora e nada poderia trazê-la de volta. Mas a sua morte teve um significado. O seu sacrifício levou à exposição de uma corrupção generalizada, ao julgamento de criminosos poderosos e a reformas que impediriam que outras pessoas sofressem destinos semelhantes. Ela morrera como uma heroína, mesmo que o mundo não soubesse disso na época. E agora todos sabiam a verdade. Esse conhecimento era um presente tanto para ele quanto para a filha deles. Quanto à relação entre Evan e Melanie, ela evoluiu de maneiras que nenhum dos dois havia previsto. O que começou como uma aliança nascida de uma tragédia partilhada gradualmente se transformou em algo mais profundo. Uma conexão forjada no fogo de sua busca comum por justiça. Eles não se precipitaram no romance. Ambos carregavam muita dor e sentimentos complicados demais para isso. Mas encontraram um no outro um tipo de compreensão que era raro e precioso. Um reconhecimento mútuo do que tinham perdido e do que tinham encontrado no processo de perda. Meline tornou-se uma presença regular na vida de Lily, não como substituta da mãe que ela tinha perdido, mas como um outro tipo de membro da família, alguém que compreendia o peso do passado e estava empenhada em construir um futuro melhor. Ela aprendeu a cozinhar os pratos que Emily adorava, ajudava com os trabalhos de casa e projetos escolares e assistia a inúmeras exibições dos filmes favoritos de Lily. Em troca, Lily ofereceu-lhe algo igualmente valioso, o dom da esperança, a lembrança de que a vida continua mesmo após a tragédia e que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. A prateleira memorial no quarto de Evan tornou-se um espaço sagrado, um lugar onde o passado e o presente podiam coexistir sem conflito. A foto de Emily ainda sorria de seu lugar de honra, ladeada por velas e algumas lembranças que sobreviveram ao acidente. E na caixa de madeira ao lado da foto, envolta em um pano macio, a pulseira de prata repousava em seu lar definitivo. As safiras ainda refletiam a luz quando Evan abriu a caixa. Ainda expressavam a sua mensagem de amor eterno na linguagem das pedras preciosas. Mas agora também contavam outra história. A história da verdade revelada, da justiça feita, do amor de uma mãe que atravessou a barreira da morte para proteger a sua família uma última vez. Nas noites tranquilas, quando Lily estava a dormir e a casa estava silenciosa, Evan às vezes pegava na pulseira e segurava-a nas mãos. Sentindo o peso frio do metal e lembrando-se de tudo o que ele representava, ele pensava em Emily, na vida secreta que ela levara e no sacrifício que fizera, na coragem que definira os seus últimos meses e no amor que motivara tudo o que ela fizera. E ele pensava na jornada que o trouxera a esse lugar de paz dolorosa, mais profunda. A improvável aliança com um CEO corporativo, o confronto com um homem culpado numa quinta em Vermont, a conferência de imprensa que mudou tudo. Acima de tudo, ele pensava em Lily, na filha que tinham criado juntos, e no futuro que se estendia diante dela como um livro por escrever. Ela tinha os olhos e a coragem da mãe e cresceria sabendo a verdade sobre quem Emily Miller tinha sido e o que ela representava. Esse conhecimento era o maior presente que Evan poderia lhe dar, maior até do que a própria pulseira. Era o presente do significado, do propósito, da compreensão de que a vida e a morte da mãe dela tinham importância, tinham mudado as coisas, tinham tornado o mundo um pouco melhor do que era antes.